Pessoal, muito boa tarde, quase boa noite. É um prazer estar aqui nessa conferência, que, enfim, acho que já faz história. Espero que seja a primeira de muitas e que siga reunindo ativistas pela liberdade de variados partidos, de variadas vertentes, para que a gente possa realmente construir uma narrativa de liberdade e soluções para os problemas do nosso país. Eu gosto muito, eu costumo citar uma frase do Roberto Campos, que diz que nada substitui num estadista perspectiva histórica, porque sem ela se torna refém da perspectiva histérica. Eu acho que essa frase descreve bem o cenário que a gente vive hoje. É de grande otimismo em alguns setores, mas de grande temor e histeria de outros em relação ao futuro do país. Eu sou bastante otimista em relação ao que vem por aí, em boa parte pelo que pessoas como eu e pessoas como aquelas que estiveram envolvidas no início da fundação do Students for Liberty, quando ainda era Estudantes pela Liberdade, desde o tempo em que era um pequeno grupo de estudos, viram se transcorrer desde aquela época. O movimento pela liberdade é uma realidade hoje no Brasil. Resultado disso é a quantidade de acadêmicos, pesquisadores de esquerda, que inclusive se encontram entre nós aqui hoje, para buscar entender melhor o que nós queremos, o que nós defendemos, como nós pensamos. E é uma oportunidade única que a gente vê diante de nós, se traduz no ano de 2018. Tivemos uma polarização crescente a partir do desastre que foi o governo Dilma, desde o seu início, na verdade, mas especialmente a partir do ano de 2013. E dentro dessa polarização, os ânimos entre direita e esquerda se acirraram. A gente estava até agora há pouco, alguns de nós, num debate sobre se o liberalismo deveria se posicionar à direita ou deveria buscar uma terceira via. Eu me coloco entre aqueles que defendem que o liberalismo, na verdade, deveria se colocar como uma terceira via. Basicamente porque direita e esquerda são meramente posições referenciais. Elas não trazem consigo posições materiais, posições valorativas. Tem um economista americano que diz, inclusive, que o que caracteriza essencialmente a esquerda é o seu ódio ao mercado e as transações voluntárias. E o que caracteriza a direita é o seu ódio à esquerda. Eu concordo em parte com isso. E quando eu olho alguns representantes da direita brasileira, eu concordo em muito. E eu acho que o liberalismo é muito mais do que isso. O liberalismo é a filosofia política que aboliu a escravidão. O liberalismo é a filosofia política que abriu os oceanos para a globalização. O liberalismo é a filosofia política que empoderou as mulheres, lhes deu liberdade, lhes deu voto, lhes deu a possibilidade de ir para a rua trabalhar, fazer o que quiser na sua própria vida. E o liberalismo é a filosofia política que criou o arcabouço institucional para que, num momento inédito na história da face da Terra, hoje a gente tenha mais pessoas acima da linha da pobreza do que abaixo. Mesmo nas regiões mais pobres do mundo. Nunca tivemos tantas pessoas vivendo com tantos excedentes. Isso é fruto, sim, de políticas públicas liberalizantes, da compreensão de que somente o livre mercado pode nos libertar não só das amarras estatais, mas também das amarras da pobreza, da barbárie e do subdesenvolvimento. O Nelson Rodrigues costumava dizer que subdesenvolvimento não se improvisa, é fruto de séculos. Eu concordo com isso. E o Brasil é um exemplo muito claro disso. E o outro lado também é real. E a gente percebe no Brasil. A gente vem patinando, especialmente ao longo do século XX, século XXI, em busca do desenvolvimento. Parece que a cada 20 anos a gente... Parece que agora vai, e daí quando chega, a gente patina. Um símbolo icônico disso foram aquelas duas capas da revista The Economist, uma, se não me engano, de 2010 e outra de 2013, uma delas com o Cristo Redentor decolando e a manchete, enfim, efusiva, dizendo o Brasil decola, e outra, alguns anos depois, com o Cristo Redentor embicando em direção à Baía de Guanabara, perguntando: o Brasil estragou seu próprio processo de desenvolvimento? E infelizmente a gente tem sido vítima dessa dinâmica cruel que coloca governos reformistas que limpam a casa de certa maneira e logo em seguida criam incentivos para governos irresponsáveis e gastadores criarem surtos de desenvolvimento insustentáveis que nos levam depois, enfim, ao centro do furacão de um ciclo de negócios.
Isso se deve ao fato de que, basicamente, a gente tem buscado um desenvolvimento diferente do desenvolvimento que gerou a riqueza e a prosperidade de Estados Unidos, da Europa, dos países asiáticos que deixaram para trás. Aqui no Brasil a gente segue achando que é o Estado que não vai nos dar o desenvolvimento. E nós liberais temos o dever de mostrar que não foi assim que os países mundo afora enriqueceram e não vai ser assim que o Brasil vai enriquecer. A gente precisa tomar de volta as nossas liberdades e tirar o Estado das nossas costas. E 2018 vai ser um ano crucial para isso. Basicamente porque o poder, o poder estatal e os projetos políticos dos partidos e grupos estatólatras, ou seja, aqueles que chegam mais perto daquela visão fascista de tudo dentro do Estado, tudo pelo Estado, nada fora dele, esses projetos estão em xeque. Esses projetos quebraram o Brasil. Então a gente está ao mesmo tempo diante de uma grande oportunidade de reformas, como também a gente está diante de uma grande oportunidade de renovação política. Basicamente porque essa classe política que está aí foi essencialmente quem nos trouxe a esse brete. O Congresso atual, a 55ª legislatura, são essencialmente aqueles que foram eleitos em 2014. E eu acredito que vai haver uma grande renovação. Eu sou cético, não sou exatamente otimista em relação às eleições presidenciais, porque eu entendo a dinâmica de uma eleição majoritária e senti isso na prática. Como muitos de vocês sabem, eu fui candidato à prefeitura da minha cidade, Porto Alegre, no ano passado. Então eu sou cético em relação a mudanças súbitas de visão nas eleições majoritárias, ou seja, eleição presidencial, governador, prefeito. Mas acho que a eleição que realmente vai fazer a diferença vai ser a eleição para o Congresso e a eleição para as nossas assembleias legislativas, que são eleições onde o voto de nicho pode sim fazer diferença. E eu tenho visto o Brasil afora como ter um campeão da liberdade numa Câmara, numa Assembleia, faz diferença. Cito o exemplo do Camusato, vereador de Porto Alegre, que tem levado adiante propostas liberais e, mais do que isso, tem barrado iniciativas de aumento do Estado, de aumento de impostos, de aumento da intervenção do governo nas nossas vidas. E, portanto, o voto em candidaturas ideológicas não pode ser subestimado. Eu obviamente sou suspeito para falar em relação aos dois partidos que se colocam aqui. O Cristiano aproveita para fazer uma propaganda do Novo. Eu respeito muito o projeto do Novo. Inclusive, como muitos sabem, eu já fui do Novo. Eu fui o coordenador estadual do Rio Grande do Sul por quase 2 anos. Acabei deixando o projeto por algumas divergências em relação à estratégia, aos rumos, mas respeito muito. Tenho o Novo como um potencial aliado preferencial. Gostaria muito que caminhássemos juntos na eleição de 2018, até porque eu entendo que o cenário político partidário hoje ele ruma para um caminho de cartelização. Os grandes partidos políticos estão se organizando para barrar a renovação e para diminuir o alcance dos partidos menores, dos partidos mais ideológicos. Cláusula de barreira foi só um começo, que deve ser inclusive aprofundada, mas virão outras medidas e a gente precisa estar organizado, a gente precisa de um trabalho sério. É isso que a gente tem tentado fazer por meio do Livres, que é um projeto ousado, é um projeto que vem crescendo de maneira vertiginosa. A gente não completou ainda nem 2 anos de Livres, né, que foi um projeto que começou em reuniões no final de dezembro de 2015, e começamos a discutir como que a gente poderia construir um partido liberal em cima das cinzas de um partido tradicional. E desde o início essa foi a nossa proposta. Construir um partido que se posicionasse de forma clara frente aos desafios da sociedade brasileira, tanto em relação a liberdades econômicas, quanto em relação a liberdades sociais, civis, porque a gente acredita que a liberdade é indivisível. A gente acredita que a liberdade humana é algo precioso demais para que a gente simplesmente faça, como eles dizem em inglês, o cherry picking, da defesa somente de liberdades com as quais a gente concorda. Liberdade é essencialmente a liberdade para se errar e para se arcar com as consequências das nossas decisões equivocadas. E a gente só vai ter um país livre e próspero e justo se a gente permitir que as pessoas ajam com liberdade. Se a gente se permitir tratar os nossos semelhantes como adultos livres. Eu acho que esse é realmente, para mim, a melhor síntese da liberdade é essa. A defesa da liberdade alheia. Qualquer pessoa, desde a mais tenra idade, já está acostumada a defender a sua própria liberdade. O bebê, quando ele aprende a
a ficar de pé no bercinho, ele já luta por liberdade. Ele já tenta cair fora do bercinho e explorar o mundo. Qualquer pessoa instintivamente defende sua própria liberdade. Mas a liberdade sustentável, a liberdade permanente, a liberdade segura e a liberdade coerente a gente só vai conquistar quando a gente entender que quando a liberdade alheia está em risco, a nossa própria liberdade está em risco. Enfim, acho que na parte de perguntas a gente vai desenvolver um pouco mais. Agradeço muito a atenção de todos e fico à disposição.